sair do carro voltando. Ano passado fazia um monte de vídeo no carro, né? Um monte de vídeo no carro. Esse ano eu mudei meus horários, não tô ficando muito no carro mais. Parei de fazer vídeo no carro, agora tô fazendo vídeo na cozinha. Mas eu queria fazer esse vídeo hoje pra vocês e calhou de justamente hoje eu estar no carro, então vou fazer. Eu estou dirigindo, sim, estou. Mas se tivesse uma pessoa aqui do meu lado, eu estivesse conversando com ela, dá na mesma, então não é perigoso. Dito isso, eu quero falar com vocês a respeito do garotinho que viralizou ontem, né? E umas 2 ou 3 pessoas me mandaram no WhatsApp perguntando a minha opinião, e umas 2 ou 3 aqui no Instagram perguntando a minha opinião. E aí eu quero falar para você o seguinte, minha primeira consideração a respeito desse vídeo. Para quem não viu, parabéns, você fica pouco na internet se você não viu, porque viralizou ontem, todo mundo postou. É um garotinho, me parece que ele está num ambiente escolar. Não me parece não, ele está num ambiente escolar, numa sala de aula, tá até com a mochilinha nas costas. E aí ele começa a gritar desesperadamente, chorando, fala um monte de palavrão. E ele começa a falar: eu sou do diabo, eu não sou de Jesus, eu vou matar Jesus, eu vou matar meus pais, enfim, é horrível. E infelizmente muitas pessoas postaram esse vídeo. Já começa por aí a minha opinião, né? A minha opinião é que não deveria nem ninguém estar me pedindo a opinião sobre isso, porque não era nem para esse vídeo ter viralizado. É um absurdo a exposição dessa criança dessa forma. Algumas pessoas ainda colocaram aquele embaçador no rostinho dele, outras, muitas, postaram o rosto dele. E assim, isso é horrível, é uma exposição medonha. Não deveriam de jeito nenhum postar um vídeo desse, não deveriam sequer gravar, né? Uma criança em crise não se grava. E, enfim, começa por aí. Mas, falando a minha opinião, a primeira opinião que eu tenho para dar sobre esse assunto é que eu não tenho que ter opinião sobre esse assunto. E ninguém tem que ter, né? As pessoas hoje em dia são especialistas de Instagram, né? Eu quero crescer no Instagram? Quero, tenho esse sonho, tenho. E gosto e desejo, mas assim, não a qualquer custo. Não a custo de ficar expondo crianças, sabe? Um dia ele vai crescer e vai dar um Google lá, garotinho em crise na escola, gritando que é do diabo e vai matar os próprios pais. E vai vir ele, sabe? E assim, não faz o menor sentido expor a criança dessa forma. Então, eu acho errado postar esse tipo de vídeo. Mesmo com o rostinho dele embaçado, ele vai saber que é ele, né? E quando ele crescer. E a outra opinião que eu tenho, sim, ainda tô na primeira opinião. A primeira opinião que eu tenho sobre isso é que hoje em dia a gente tem os especialistas de Instagram. Então as pessoas têm opinião para tudo. Eu vi uns 4 pessoas postando esse vídeo que eu parei para assistir e ver qual era a opinião da pessoa que estava postando. E mais uma dezena de pessoas que só postaram e eu não parei para ver qual era a opinião dela. Mas assim, as que eu parei para ver a opinião, a pessoa tem certeza absoluta do que se trata. Então a pessoa falou: isso é demônio. É óbvio, é certo que esse menino está endemoniado. Nem conhece o menino, nem conhece o contexto, nem conhece a família, não sabe nada do menino a não ser aquele pequeno trecho de um menino em crise. Aí ela tem certeza absoluta que é demônio. E outros falando: isso daí não tem nada de espiritual, gente, isso daí, certeza absoluta que é psicológico. A pessoa é psicóloga? Não, e mesmo que fosse, não é psicóloga do menino. Então você não tem como dar um parecer, né? Você não tem como falar: certeza absoluta que isso é demônio, certeza absoluta que isso é espiritual, ou não, isso aí é emocional. Então assim, eu não tenho opinião, não sei, não conheço o menino, não conheço o contexto, não sei do que se trata. Pode ser demônio, pode ser espiritual, pode. Eu acredito que crianças podem ficar endemoniadas, sim, podem.
pode acontecer de uma criança ficar possessa. Eu sou mãe há 20 anos, meu mais velho tem 20 anos. Eu sou professora há 25 anos, pedagoga, e sou pastora há 20 anos também. Então eu lido com crianças, com famílias há 20 anos, né? Como professora há 25. Então, nesse tempo todo, eu já vi 2 crianças ficarem possessas. Já vi 2 crianças ficarem endemoniadas. Então, sim, pode acontecer, mas é muito difícil. É muito raro. E assim, depende muito do contexto, sabe? Precisa ter uma família toda envolvida com consagração. Precisa ter uma família que deu brecha para isso, sabe? Depende do contexto. Eu não sei qual é o contexto desse garoto. Não, só porque ele está falando aquilo não significa que ele esteja endemoniado. E a única coisa que a gente sabe é o que ele falou naquele dia, naquele momento. É o que a gente sabe sobre ele. E então, assim, pode ser, mas não dá pra gente ficar falando no Instagram é isso ou é aquilo, sem conhecer o contexto, sem conhecer o garoto, sem conhecer a família. E a segunda e última opinião que eu tenho sobre esse vídeo é a seguinte: ele não deveria ter sido filmado. Se fosse uma câmera de segurança que estava ali no local onde aconteceu e pegou a cena, acabou gravando a cena porque é uma câmera que já estava lá, tudo bem. Agora não é o caso. Tinha uma pessoa com celular gravando. Sabe? Imagina como criança se sente. Imagine se você tá chorando, tá tendo uma crise nervosa, né? Você tá emocionado, tá muito bravo, tá numa crise de ansiedade ou de pânico. E alguém tá com o celular assim te filmando, sabe? A criança já é mais vulnerável. Ela já não tem domínio das suas emoções, ela já não sabe lidar com as suas emoções. E ainda num momento de vulnerabilidade, de crise emocional, um adulto filmando, eu não sei qual é a situação daquele menino, eu não tenho como dar minha opinião sem conhecer o contexto. Mas se eu estivesse ali, era um ambiente escolar, né? Se eu fosse a professora desse menino, ou se eu fosse a mãe dele que estava ali em pé para buscar ele na hora da saída e me deparasse com aquela cena, ao invés de filmar, eu me agacharia perto dele e falaria palavras de amor, e daria um abraço, ofereceria uma água, ensinaria ele a fazer uma respiração para se acalmar, faria uma oração, né? Eu ali ia me dispor para ajudar ele da forma que ele aceitasse ser ajudado, da forma que fizesse mais sentido para ele, né? Colocaria ele numa sala. Você quer desabafar, você quer falar o que você está sentindo, pode falar, mas sem exposição, né? Era isso que eu ia fazer. E ninguém fez isso, pelo menos não no trecho do vídeo. E esse trecho desse vídeo nem deveria existir, porque uma criança em crise, ela precisa de qualquer coisa menos de ser filmada. Me lembrei da menininha da borracha, né? O outro vídeo que viralizou também, que a menininha estava chorando porque o pai não deixou levar uma determinada borracha para a escola. E ele, no momento de crise da menina, filma ela e fica dando palestra sobre o quanto a sua mãe e seu pai são bons e o quanto uma borracha é insignificante no momento que a menina estava tendo uma crise. Não faz o menor sentido. Então, eu acho que a gente não tem que compartilhar esse tipo de vídeo e a gente não tem que ter opinião sobre algo que a gente não conhece, sobre algo que a gente não acompanha, né? Eu encerro falando uma frase que eu gosto muito. Quando eu editar esse vídeo e postar, eu procuro o autor para colocar, não é minha. É uma frase que diz assim: uma criança só aprende a amar sendo amada. Não tem como uma criança aprender a amar de outra forma. Não é com palestra, não é com sermão, né? Não é com bronca. Aquele menininho, ele precisa de amor. É disso que ele precisa. Mas ele precisa de oração. Mas ele precisa de disciplina, ele precisa de limites, ele precisa saber que ele não pode falar aquelas coisas. Sim, precisa, mas ele não vai aprender nada disso, ele não vai aprender disciplina, respeito, educação, limites, se ele não se sentir amado. O alicerce da aprendizagem é a autoestima.
O alicerce da aprendizagem é o emocional saudável. Ninguém consegue aprender nada, nem a alfabetização na escola continha de menos, nem ser respeitoso. Ninguém consegue aprender nada com medo, com irritação, com estresse. E isso é neurológico, o hormônio do estresse, do medo, do nervoso. Esse hormônio, ele impede de funcionar a parte do cérebro responsável pela aprendizagem. Então, o princípio da aprendizagem é o emocional saudável, né? Aí essa frase é minha. Eu gosto de citar frases minhas, né? A criança feliz, criança boa é criança feliz. Quer que seu filho seja bom? Seja bom. Você quer que ele seja respeitoso, educado, que ele seja colaborativo com você, obediente, faça ele feliz. Criança boa é criança feliz. A criança que está tendo um comportamento inadequado, ela está comunicando que existe algo errado nos sentimentos dela. Vamos ensinar limites, disciplina, respeito, educação. Vamos ensinar para esse garoto, para qualquer outra criança, que não pode falar palavrão, que não pode gritar, que não pode xingar, que não pode falar que vai matar os pais. Sim, temos que pôr esse limite e ensinar isso para as crianças. Mas uma criança só será capaz de aprender isso se primeiro ela se sentir amada, importante, aceita, acolhida. Se o emocional dela estiver abalado, ela não vai ser capaz de aprender isso e nem nenhuma outra coisa. Uma criança só é capaz de aprender a amar quando ela é amada. Criança boa é criança feliz.